Olá, meus amigos. Normalmente, eu não me sinto muito à vontade para tratar sobre pessoas, porque eu já estou acostumado a trabalhar com seitas, doutrinas, falsas doutrinas. E nós tratamos também sobre falsos profetas, isso inevitavelmente nós temos que falar, né? E talvez sobre líderes religiosos que têm falado aí heresias, que talvez tenham colocado fardos pesados em seus fiéis. Então sobre isso nós falamos. Mas hoje eu vou trazer para vocês um vídeo e eu vou tentar ser bem imparcial nesse vídeo, porque eu vou tratar sobre pessoas, sobre líderes religiosos, adventistas, que cometeram aí pequenos equívocos, mentiras, engodos. Eu vou falar sobre isso hoje nesse vídeo. Então vou tratar hoje sobre esses mestres adventistas que em determinadas situações eles se utilizaram de uma mentirinha, para defender ali a sua religião e a sua falsa profetisa, Ellen White. E dessa vez eu senti na pele, um mestre adventista mentiu para mim, para defender a sua tese, a sua fé, e seus argumentos. Ele mentiu para mim e eu vou mostrar isso para vocês hoje nesse vídeo. Então se você quiser ficar sabendo o que esse adventista disse pra mim, essa mentirinha, essa inverdade, você aguarde aí até depois da vinheta. Eu confesso pra vocês que eu sou meio receoso, eu tenho um pé atrás com adventistas quando eles vão tratar de assuntos bíblicos, alguns ensinos bíblicos, porque eu nunca sei se eles estão tratando o assunto bíblico porque ele crê daquela maneira ou porque se a profetisa Ellen White ensinou aquelas coisas. Então por isso que eu fico um pé atrás, mesmo que os adventistas tenham bons estudos, ótimos estudos, mas a gente vê que muitas vezes eles não estão tratando de estudos bíblicos porque eles estudaram daquela forma, entenderam daquela forma, estão ensinando daquela forma. Nós vamos ver que eles estão pegando esses ensinos, esses assuntos dos livros da profetisa Ellen White. Vou citar aqui como exemplo o próprio Rodrigo Silva, um ótimo arqueólogo, bom professor. Ele é um homem que entende bastante das escrituras e tem feito ótimos estudos, mas eu nunca sei se os seus estudos que ele está passando, se realmente veio da cabeça dele com o Espírito Santo auxiliando ele para entender aquelas coisas, ou se ele tirou aqueles estudos vindo da mente de Ellen White. Então, meus irmãos, esses professores adventistas com tanta bagagem, tantos estudos, eu nunca sei se ele está defendendo aquilo que ele estudou ou se ele está defendendo os ensinos de Ellen White. Depois que eu vi Rodrigo Silva afirmar com veemência que existe uma árvore da vida em cada planeta, aí eu desanimei. Então eu fico um pé atrás. Eu não sei se os estudos que ele dá vêm dele ou se vêm da profetisa. Num dia, capítulo 1, verso 6, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Deixa eu explicar esse verso para vocês. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Você sabe que Satanás, ele era o querubim cobridor. O que significa isso? A luz de Deus, gente, é tão imensa, tão imensa, tão imensa, que mesmo anjos perfeitos não conseguem suportar a glória de Deus sem um filtro. Sabiam disso? Mesmo no universo sem pecado. Então havia um grupo de anjos chamados querubins, que eram anjos cobridores. Eles abriam as asas. Com duas asas eles abriam, outras eles cobriam o rosto. Para que eles abriam as asas? Deduz por quê? Quando a glória de Deus ia manifestar, os querubins abriam as asas. Para a glória não ofuscar os outros. Olha o privilégio que Satanás tinha, Lúcifer na época. Ele era um anjo cobridor, o anjo querubim. Com duas asas ele cobria os olhos, e com a outra cobria. Agora Moisés, que depois do pecado viu Deus pelas costas, ficou com o rosto brilhando tanto, que o povo pediu a Moisés para colocar um véu. Imagina Lúcifer, depois de sair da presença de Deus. Ele cruzava o universo, deixava um rastro de luz. E quando ele fez a terra cair em pecado, ele não perdeu o acesso aos outros mundos. Ele continuava indo. Você sabe que cada planeta tem uma árvore do conhecimento do bem e do mal igual da Terra. Sabia disso? Todos os planetas têm. Só que só a Terra caiu em pecado. Você sabe que cada planeta tem uma árvore do conhecimento do bem e do mal igual da Terra. Só a Terra comeu do fruto proibido. E nessa árvore Satanás tem acesso. E outra, mesmo hoje,
embora ele não vá direto mais à presença de Deus, ele ficava durante um tempo indo à porta do santuário. Ele não entrava mais, porque ele foi expulso de lá, né? Ele foi expulso, mas ele ficava na porta. E Ellen White fala que todo anjo que passava, ele ficava instigando. Aí passou um anjo e falou, vai falar com Jesus que eu estou arrependido. E Ellen White fala que todo anjo que passava, ele ficava instigando. Aí passou um anjo e falou, vai falar com Jesus que eu estou arrependido. Jesus falou assim, veio até a porta, falou assim, você não está arrependido. Eu vou conversar com o Pai. Bom, mas o assunto não é nem Rodrigo Silva, né? Deus te abençoe, irmão. Nós vamos falar agora sobre Leandro Quadros. Mas o que tem Leandro Quadros? Eu tenho acompanhado os estudos de Leandro Quadros, no programa dele, os debates dele, mas eu também nunca sei se ele está defendendo Ellen White ou se ele está defendendo aquilo que ele crê. Porque normalmente tudo que essas pessoas falam veio da mente de Ellen White. Então é por isso que eu fico com o pé atrás quando o Leandro Quadros vai tratar algum assunto. Então, quando Leandro Quadros participou do debate no programa Vejam Só, ele se utilizou, né, da Bíblia de Genebra e fez uma afirmação falsa. Então ele se utilizou da Bíblia de Genebra e afirmou com veemência de que a Bíblia de Genebra deixa claro que Jesus Cristo não é o ressurreto em ordem cronológica, ele é o primeiro ali que ressuscitou, mas no sentido figurado. Então ele deixa isso muito claro, que está escrito na Bíblia de Genebra que Jesus Cristo não é o primeiro a ressuscitar em ordem cronológica, mas no sentido figurado. Isso está lá na Bíblia de Genebra. O problema é que não está escrito isso na Bíblia de Genebra. Agora analisemos uma coisa. Por que na visão de Mateus 17 só Elias, diríamos assim, é real e Moisés não é real? Não tem lógica, entende? Então se Moisés estava lá, nós cremos sim que houve uma ressurreição. E que Cristo é as primícias, não na ordem cronológica, mas como diz a Bíblia, Genebra, num sentido figurado, porque da ressurreição dele. Mas como diz a Bíblia, Genebra, num sentido figurado. Na página 1529, Editora Cultura Cristã, segunda edição, afirma que Jesus foi o primeiro da ressurreição dos mortos. Atos 26, 23. Então me parece que Leandro Quadros estava defendendo essa ideia, não é para defender os escritos bíblicos, né, que está ali na Bíblia, mas para defender os livros de Ellen White. Porque Ellen White deixou claro que Moisés ressuscitou. Isso antes de Jesus. Foi uma ressurreição gloriosa. Então por isso que Moisés apareceu ali no Monte da Transfiguração. Na visão de Ellen White, ele apareceu no Monte da Transfiguração em carne e osso. Mas o problema é o seguinte, a Bíblia deixa claro que Moisés estava morto. Ele não ressuscitou. E se Moisés não ressuscitou, ele apareceu em espírito no Monte da Transfiguração. Então se Moisés apareceu em espírito no Monte da Transfiguração, o tal do sono da alma não existe, porque Moisés já está na presença de Deus, em espírito. Outra doutrina que os adventistas podem descartar, se Moisés realmente estava em espírito, no Monte da Transfiguração, é a doutrina do juízo investigativo. Porque se Moisés já está com Deus, para que então que Cristo vai julgar as pessoas para saber se essa pessoa vai para o céu ou vai para o inferno? Pesquise mais sobre essa doutrina do juízo investigativo. Eu acredito que essa doutrina é a maior heresia da Igreja Adventista. Só para você ter uma ideia, segundo Ellen White, em 1844 Jesus Cristo passou do santo lugar para o santo dos santos. Isso, o que será que ele ficou fazendo nesse tempo todo, né? Mas enfim, em 1844, Jesus Cristo então fica no Santo dos Santos e ali ele vai analisar a vida de você que é salvo. Então ele vai começar a ver, né, e pôr na balança se você está guardando o sábado certinho, as leis, os mandamentos, não comendo carne de porco, não tomando café e aquelas coisas que Ellen White escreveu em todos aqueles livros dela. Essas são mais de 2.000 profecias, né? Bem mais do que Isaías, né? Outro debate também no mesmo programa Vejam Só que me deixou um pouco surpreso foi do professor adventista Sérgio Monteiro contra o professor João Flávio Martinez. Então o professor Monteiro, com toda a autoridade que ele tem, ele afirmou: Flávio Joséfo nunca mencionou que Moisés sequer havia morrido. De tradições judaicas, de tradições que tiveram impacto sobre a leitura do Novo Testamento, sobre os autores do Novo Testamento, que Moisés havia sido ressuscitado ou sequer havia morrido. Filho de Alexandria, por exemplo, diz que Moisés não tinha sequer morrido. Desculpa, filho de Alexandria não, Flávio Joséfo. Flávio Joséfo diz que ele sequer havia morrido. Existem referências, por exemplo, no Talmud babilônico, que é o Talmud normativo, o Talmud babilônico Yomá 4, fala que Moisés foi oculto numa nuvem de glória. E aí, José, utilizando essas traduções, e vai dizer que Moisés efetivamente foi tomado, ele se escurou de Samael da morte, e quando ele oculta de Samael, ele é tomado, ele expande no seu pai, meus que vi, e tomará a dele, de acordo com o Talmud do Yonatan, também de Deuteronômio 34. Que nós cremos, baseado nisso aí, havia uma tradição que tem um impacto. Flávio Joséfo.
Flávio Joséfo disse que ele sequer havia morrido. Os livros santos que ele nos deixou dizem que Moisés morreu porque temia que o povo não acreditasse que ele ainda estava vivo. Arrebatado ao céu por causa de sua eminente santidade, faltava somente um mês para que dos 120 anos que viveu, ele completasse 40 do governo daquele grande povo, cuja direção Deus lhe havia confiado. Ele morreu no primeiro dia do último mês do ano, que os macedônios chamam distros, e os hebreus Adar. História dos Hebreus, página 127, editora CPAD, primeira edição. Então eu pude notar que Sérgio Monteiro fez uma falsa afirmação sobre Flávio Joséfo, e João Flávio Martinez rebateu isso no seu Facebook, e foi parar até um vídeo de contra-resposta no YouTube. Então Sérgio Monteiro vai refutar João Flávio Martinez, tem um vídeo no YouTube, vou mostrar um pedacinho desse vídeo, vou deixar o link na descrição desse vídeo para você assistir o vídeo todinho. Coloquei a citação do próprio livro do Elias Soares, que ele estava lá com ele lendo e etc. E coloquei dizendo para ele que assim, eu bloqueei no WhatsApp porque eu não gosto desse tipo de ódio, né? A pessoa só fica só destilando ódio. Ele, para vocês terem uma ideia, aparentemente, ele deve ter falado tanto na cabeça do Elias Soares que o Elias tirou o que ele tinha colocado lá no Facebook, na foto nossa e etc. Né? Que eu tinha ido lá na livraria dele e tal. Mas aí, por misericórdia divina, Deus é muito bom, né? Essa semana eu comprei o livro do Elias Soares, e no livro do Elias Soares ele fala exatamente, cita exatamente as mesmas coisas que eu tinha citado lá de Joséfo. E aí eu mandei um print screen, não um print screen, mandei uma foto da página do livro para ele. Coloquei assim: eu espero que o amigo, como seja demonstre ser um bom cristão, coloque sua mão na consciência por essas acusações, esse post desonesto, e retire, e se retrate a esse... Já que a ofensa está sendo pública. Então quem tiver a oportunidade de dar uma olhadinha lá na linha do tempo dele, vocês vão ver lá esse tipo de acusação absurda, completamente sem sentido que ele fez. Somente um breve comentário aqui. O professor Sérgio Monteiro evitaria toda essa discussão se ele reconhecesse que de todas aquelas obras de Flávio Joséfo há um entendimento então duplo, né? Então, pelo que eu vejo aqui, ele está citando apenas uma parte das obras de Flávio Joséfo, não a sua totalidade. Só que o problema então é que entraria uma discussão, talvez um erro de tradução, ou talvez um duplo entendimento sobre essa questão da ressurreição de Moisés. E agora? Então por isso que nós temos que ficar somente com as escrituras, não com livros históricos. Então ele deveria reconhecer, para acabar com essa discussão, que Flávio Joséfo não é um bom argumento para esse assunto. Mas sim a Bíblia, é claro. A Bíblia é a nossa única fonte de toda a autoridade eclesiástica. Então, eu querendo tratar essas questões com imparcialidade, eu fui então conversar com o João Flávio Martinez para saber dele o que realmente aconteceu. Bem, Leonessa, é um prazer participar aqui do teu vídeo e respondendo a sua pergunta, após o debate no programa Vejam Só, que foi sobre Mateus 17 e a história da transfiguração, a história verídica, um fato que ocorreu realmente lá no Monte da Transfiguração, onde Moisés e Elias apareceu diante de Jesus de 3 apóstolos, nós mantivemos, após o debate na Vejam Só, um contato através de WhatsApp. E aí eu mostrei para ele, porque a pergunta que mais pegou foi a seguinte: lá em Atos, o apóstolo Paulo, numa discussão entre os fariseus e os saduceus a respeito dele, ele vendo que a maioria era fariseu, ele se identifica com os fariseus, e Lucas coloca que a fé e a esperança dos fariseus, entre elas, estava na vida após a morte e em espírito, ou seja, de que realmente os fariseus acreditavam que a alma sobrevive à morte do corpo. E aí nós começamos a discutir esse assunto. Eu mostrei para ele Flávio Joséfo falando sobre isso, mostrei para ele esses fatos e tal. E depois, revendo o vídeo que ele havia debatido comigo, eu assisti novamente o vídeo da Vejam Só quando foi disponibilizado no YouTube, eu observei que ele disse que Flávio Joséfo nem cita que Moisés morreu, nem cogita, nem comenta, mas sim que ele foi arrebatado, que ele foi transladado. Enfim, a ideia era usar Flávio Joséfo para corroborar com a doutrina de Ellen Gould White, da igreja dele, a igreja adventista, de que Moisés foi o primeiro ser glorificado
e ressurreto da história, e não o Senhor Jesus Cristo, como está em 1 Coríntios 15, 23 e Colossenses 1, 18 e Atos 23, 26. Esses 3 versículos falam que o primeiro ressurreto dos mortos para nunca mais morrer e glorificado é Jesus Cristo, mas para os adventistas é Moisés. E aí ele tenta usar Flávio Joséfo para dizer isso. E eu mostrei para ele, escaneei aqui o texto do meu livro, porque eu fui pesquisar, e estava lá. Flávio Joséfo cita as lendas a respeito de Moisés, mas ele fala que Moisés morreu, textualmente, corroborando com Deuteronômio 34, 5, 6, que fala sobre a morte de Moisés. E ao mostrar isso para ele não, digamos assim, admitiu o seu erro. E aí eu mandei um WhatsApp para ele muito chateado, muito bravo, porque infelizmente eu até achei que esse irmão, ou essa pessoa que eu achava que era irmão, era diferente. Tipo assim, é um teólogo sincero, apesar de ser adventista, é uma pessoa que realmente conjectura com verdade, apesar de estar no adventismo. Então eu descobri que realmente ele não é assim. Ele é mais um herege, teólogo, e infelizmente que não quer admitir os seus erros e que fará de tudo, distorcerá tudo para ficar com Ellen Goldwhite ou com a sua profetisa, porque para eles a verdade, o caminho é a vida, é Ellen Goldwhite, não Jesus Cristo, e não a Bíblia, e não a palavra, e não Deus. Então, assim, eu fiquei muito entristecido, realmente. E aí depois ele fez um vídeo tentando denegrir a minha imagem, usou uma conversa particular de WhatsApp. Então, assim, Leonessa, infelizmente, eu mais uma vez me decepcionei com os teólogos adventistas. Azenilto Brito, Leandro Quadros, esse agora aí, o professor Monteiro e todos eles, infelizmente, eu até vou usar um termo aqui que se usa muito, é farinha do mesmo saco, ou hereges da mesma seita, porque eles não admitem os seus erros e fazem de tudo mesmo, para encobrir as falhas da sua profetisa Ellen Goldwhite. Eu acho que a Igreja Adventista só vai começar a melhorar quando ela negar Ellen Goldwhite e ficar só com a Bíblia, a luz maior, porque se eu tenho uma luz maior, eu não preciso da luz menor. Um abraço, Leonessa, Deus abençoe e parabéns pelo seu canal no YouTube. Até mais. Outra coisa que eu gostaria de falar sobre esse debate do Vejam Só, eu tenho percebido que os debatedores usam a Bíblia, mas podem usar livros apócrifos, podem usar livros históricos, mas não podem citar os profetas, por exemplo, Ellen White. Então por que se pode usar Bíblia, livros apócrifos, livros históricos, mas não pode citar o profeta? As doutrinas a gente vê que quem criou foi ela, então tem que citar ela. Por que pode citar livro apócrifo então? Livros históricos? Tem que citar também os falsos profetas. Então fica uma coisa muito estranha. Ô debatedor, você pode citar qualquer coisa que você quiser, você pode mostrar qualquer material aqui, você só não pode citar Ellen White. Por que isso? Não foi ela que criou a doutrina? Então pode se utilizar do nome dela, sim, foi ela que criou a doutrina. Aí quando cita Ellen White, você vai perceber que a doutrina que ele está defendendo, ele não está defendendo porque é uma doutrina bíblica. Na verdade, ele está defendendo porque é uma doutrina de Ellen White. Tanto é que você aí, meu irmão que está me assistindo, você não concorda com tudo que está na tua igreja, não é verdade? A gente não é obrigado a concordar com tudo. Nós estudamos as escrituras, nós temos opinião própria, nós compramos livros, a gente se informa sobre a Bíblia, não é mesmo? Então, eu tenho ideias que às vezes o meu pastor não tem, meu presbítero não tem. Então eu, com meus estudos, eu vou adquirir conhecimento e ter ideias que nem todo mundo da minha igreja concorda com aquilo que eu estudei, não é verdade? Mas na igreja adventista não é assim. Todos os adventistas concordam 100% com Ellen White. Eles não podem contrariar a doutrina de Ellen White. E é por isso que talvez não está podendo citar mais Ellen White nesses programas, né? Então vale tudo, livro apócrifo, livro histórico, Bíblia, mas não pode citar Ellen White, ok? E falando sobre esse mesmo debate do adventista Sérgio Monteiro contra João Flávio Martinez, ficou evidente que João Flávio Martinez citou apenas Bíblia, nem podia citar Ellen White, é claro, então ele ficou somente nas escrituras e mostrou e articulou vários textos ali provando que Moisés não ressuscitou, que ele morreu e seu espírito estava com Deus. Mas Sérgio Monteiro, então, ele se utiliza de quê? De livros históricos, alguns textos e mais livros históricos.
Ou seja, Sérgio Monteiro mal cita a Bíblia e João Flávio Martinez cita a Bíblia. Ou seja, que debate injusto que é esse? Um irmão citando apenas as escrituras e outro citando apenas contos judaicos, livros históricos e costumes judaicos. Isso não é Bíblia? Então, para mim, ao meu ver, analisando de forma técnica, quem ganhou o debate foi quem usou mais as escrituras. Sola escritura, não é mesmo? Mas aquele irmão que citou costumes judaicos, livros históricos, isso não é Bíblia, isso são livros históricos. Então, para mim, ganhou aquele que citou apenas as escrituras. Então eu posso até pegar de uma frase que Fernando Gari soltou quando ele gravou um vídeo falando sobre esse debate, né? Que debate? Se isso realmente for um debate, eu concordo, Fernando Gari, não foi um debate mesmo não, onde um cita a Bíblia e outro cita livro histórico, não pode ser considerado um debate, não é mesmo? Ah, se o irmão João Flávio Martinez pudesse citar livros de Ellen White, hein? Bom, mas está parecendo que eles estão protegendo os adventistas pelo que está parecendo. Vou falar agora então de um personagem bem conhecido, né? Um mestre adventista que está o tempo todo no Facebook debatendo com os irmãos, adora um debate, adora colocar aquelas colas dele, aqueles estudos que ele gosta de escrever, que é o Azenildo Brito. E eu mesmo fui conversar com ele para perguntar para ele por que ele ficava falando sobre o CACP. Ele perdeu um processo contra o CACP e parece que aquilo doeu nele e ele fica postando, sabe, coisas sobre o CACP. E eu disse para ele algumas coisas e eu vou colocar agora tudo o que nós conversamos, né, entre essa conversa minha, entre eu e o Azenildo, e a mentirinha que ele me contou. Eu vou tentar falar aqui rapidamente sobre a minha conversa com o Azenildo Brito. Ele fez uma postagem dia 3 de agosto às 23h10 da noite, 11 horas da noite, uma postagem sobre fatos versus ficção 4. Nossos esclarecimentos sobre o processo movido contra o CACP. Aqui então ele vem articulando a sua defesa, o porquê que ele processou o CACP. Esse aqui já é a quarta postagem. Vale lembrar que hoje, às 8h13 da noite, 3 de setembro de 2017, essa postagem ainda está ali no Facebook dele. Quem quiser acompanhar o debate, está ali. Então eu só fiz o comentário. Vixe, até hoje essa história, Azenildo Brito, vai descansar um pouco, esquece isso. Então ele me respondeu pedindo esclarecimentos para o Joaquim de Andrade sobre a questão dos batistas e tudo mais, que também me interessa muito porque eu nem estou sabendo muito do que eles estavam conversando. Então eu disse para ele, os batistas são seus irmãos? Se sim, por que você desobedeceu um princípio básico que Paulo deu em 1 Coríntios 6? Mas irá o irmão a juízo contra outro irmão, isto perante incrédulos? O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? 1 Coríntios 6, 6, 9. Então eu disse para ele que os irmãos batistas são irmãos e não há necessidade alguma de processar um centro apologético, porque eles vão se ver com Deus se realmente eles estiverem errados. Essa resposta aqui é que é a boa enrolada que ele tentou me dar e é mentira que ele me contou. Tá nesse segundo quadro. Como posso considerar irmão gente que viola sistematicamente outra clara instrução bíblica? Veja Tito 3:2. Não infameis, difameis homem nenhum. Isso ele está citando o texto, mas já tem um outro texto que refuta a atitude dele, né? E talvez não saiba, mas logo no início eles levantaram um processo contra mim. Eles quem? O CACP. Levantaram um processo contra mim por represália, alegando que eu queria ficar rico à custa deles. KKKKK. Só que tal processo nem foi adiante. O juiz responsável não o acolheu. Então que já fiz a refutação, disse já que ele mencionou Tito, então o próprio texto de Tito refuta, dizendo que nós devemos convencer os contradizentes. Então se realmente Azenildo Brito estivesse sendo um contradizente, eles estavam usando o texto da forma correta. O que o Azenildo Brito não sabia é que eu tenho contato com vários apologetas do Brasil inteiro, inclusive João Flávio Martinez, que é diretor do CACP. E eu perguntei para João Flávio Martinez se ele chegou a processar o Azenildo Brito. E a resposta que eu tive, que até me surpreendeu, é que o CACP nunca processou ninguém. Pelo contrário, o CACP já levou processos, mas nunca processou ninguém. Então, eu comecei a indagar o Azenildo Brito, cadê o número do processo? Porque todo processo gera um protocolo, gera um número, então tem que ter algum número, né? E o Azenildo Brito, ele tem que ter esse número para me passar, já que ele fez uma afirmação que o CACP processou ele.
Agora ele tentou dar uma enrolada, dizendo que eu reclamei da extensão do debate e agora eu reverti a questão totalmente, né? Incrível. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa. Ou seja, ele não tem número de processo e ele começou então a usar da artimanha da enrolação, né? Então eu continuei indagando, pedindo o número do processo, já que ele afirmou que o CACP processou ele, então me forneça o número do processo. Azenildo Brito, então, ele me lança aqui, né, um número do processo, que é esse 1986675 e tananã. E agora, o que pretende mais? Vai prolongar esse debate até quando? Vai provar o quê? E tal, né? Então ele mandou o número do processo. Então ele diz que nele consta a questão do que levantaram também contra mim, é só ir para o princípio, mas estou esperando a sua resposta ao que lhe perguntei. Então ele vai mencionar de novo Tito 3:2, sendo que eu já havia respondido. Bom, o que vocês devem prestar atenção é que ele diz que no processo consta a questão do que levantaram, né, contra ele e tal. Nesse processo, desse número que ele me enviou. Só que o Azenildo Brito então encontrou um problemão, porque eu tenho o processo em minhas mãos, em PDF, todo o processo que Azenildo Brito moveu contra o CACP. E eu percebi nesse processo que o número de processo que ele me deu não é o processo que o CACP moveu contra o Azenildo Brito, mas o inverso. Ele me deu o número do processo dele contra o CACP, dizendo que foi o CACP que processou ele. Mas é mentira. Foi ele que processou o CACP. O CACP e João Flávio Martinez nunca processou Azenildo Brito. Ele mentiu para mim descaradamente, achando que eu nunca iria descobrir o tal processo. Mas eu tenho aqui todo o processo em minhas mãos e na segunda folha já está o número do processo. Eu printei e enviei para ele. Eu tenho todo o processo na minha mão e ele pode ver também que ele mentiu descaradamente. Então ele volta a falar do Joaquim de Andrade, mas não me interessa muito porque a minha conversa não tem nada a ver com o Joaquim de Andrade. Eu quero somente que ele me responda cadê o número do processo. Já que o CACP processou Azenildo Brito, ele deve ter o número do processo. E o número que ele me informou não é o número verdadeiro, ele mentiu. Então nesse primeiro print aqui ele disse que vai me esclarecer tudo depois que eu esclarecer para ele sobre Tito e tudo mais e aquela enrolada toda. E eu continuei indagando, Azenildo Brito, você está mentindo ou é equivocado? Azenildo Brito, me mostre o processo, é simples assim. Ele disse, não estou nem equivocado e nem mentindo. Vou lhe explicar exatamente onde ver isso depois que me disser o que acha de difamadores que se dizem cristãos e defensores da fé. Até agora não vi a sua opinião. Então, mais uma vez, ele está dizendo que vai me informar tudinho, tintim por tintim, sobre o tal processo, né? Porque até então o primeiro número que ele me mandou do processo foi processo mentiroso, a não ser que eu digo para ele sobre a questão dos apologetas. O problema é que eu já tinha feito exegese do texto ali de Tito, né? Eu deixei muito claro para ele que não sou advogado deles, mas estou percebendo que ele não está sendo totalmente sincero. Mas eu só queria saber o porquê que ele estava mentindo para mim. Porque ele disse que ele foi processado pelo CACP. Porque na ideia de Azenildo Brito, já que o CACP processou ele uma vez, então agora ele processou o CACP. Então está empatado. O problema é que ele mentiu. Eu continuei novamente perguntando cadê o número do processo, porque ele estava mentindo, né? Não havia processo nenhum. Ele disse que existia um tal processo, mas era mentiroso. O número do processo que ele me informou é o número do processo atual, que foi arquivado esse ano. Não existe outro processo do CACP contra o Azenildo Brito. Pelo contrário, Azenildo Brito processou irmãos batistas. Então eu tirei um print mostrando para ele que eu já havia respondido para ele, fiz uma exegese do texto de Tito para mostrar para ele que ele está sendo contradizente. E da mesma forma que ele está sendo contradizente, então o texto está falando sobre ele. Então ele diz que provou documentadamente que sou vítima de difamação há anos, não há desculpas esfarrapadas para ficar neutro. Só que o problema é o seguinte, eu só queria saber o número do processo, já que ele afirmou que o CACP processou ele, então qual que é o número desse processo? Ou seja, ele mentiu. Ele ficou jogando culpa no CACP, dizendo que o CACP estava perseguindo ele, mas ele não me falou nada sobre esse tal processo. Ele me deu somente um número mentiroso, né? Não é um número verdadeiro. Então ele começa a atacar a minha pessoa.
Ele não falou qual que é o processo, não mostrou print, não mostrou processo nenhum, e começa a perguntar de que igreja que eu sou. Eu disse para ele que eu sou da igreja dele, né? Que é a igreja de Cristo. E eu perguntei novamente, mas cadê o número do processo? Então ele começa a insistir, que igreja que eu sou, qual igreja que eu faço parte, por que eu estou interessado nesse assunto. Mas o problema é que eu não estava nem interessado nesse assunto, na verdade. Eu simplesmente fiz um comentário, ele começou a conversar comigo, e eu comecei a conversar com ele. Aí ele que mentiu pra mim, não fui eu que fui atrás dele pra ficar debatendo com ele. Ele mentiu pra mim, eu só queria que ele provasse aquela mentira. Mas era uma mentira, não tem como ele provar uma mentira, não é verdade? Então ele começou a atacar a minha pessoa, dizendo que eu sou desigrejado, que ele tem um bom texto pra provar que deve ter uma igreja, que esse negócio de desigrejado não existe. E aquelas colinhas que ele gosta de colocar em debates, né? E começou a atacar a minha pessoa, mas não disse cadê o tal processo. Ou seja, ele não provou, né, a sua mentira, porque claro, foi uma mentira. Então eu disse pra ele que não adiantava eu falar o nome da minha igreja, porque minha igreja é uma igreja pequena, poucas pessoas conhecem, e ele mesmo não vai conhecer. E eu continuei perguntando, né, insistindo, cadê o número do processo? Mas ele não me falou qual que é o processo, qual que é o número, não deu print, não falou nada. Então ele começou a me atacar, né, dizendo que nas minhas coisas ali que eu posto não tem nada de espiritual e que eu fico defendendo esses difamadores, enfim. Ele começou a atacar minha pessoa, mas ele mentiu pra mim. A minha intenção ali era simplesmente, eu fiz um comentário e ele começou a conversar comigo. Só que ele mentiu. E eu gostaria de saber cadê a prova então daquela mentira, mas não existia prova. Então ele disse que não havia nada a tratar comigo. Pô, se ele começou a conversar comigo, eu fiz uma pergunta, ele me fez outra, eu respondi, tava tudo certo. E a pergunta que eu fiz e ele não me respondeu, que é cadê o número do processo? Ele não me enviou o número do processo. E se vocês voltarem alguns prints atrás, ele deixou claro que me iria esclarecer tudo sobre o processo. Mas ele não esclareceu nada sobre o processo. Ele mentiu. Então ele disse que eu estava tentando desviar o foco da questão, né? Eu que estava tentando desviar o foco da questão. Mas ele não disse cadê o número do processo, ele não mostrou o número do processo, não mostrou o processo nenhum e disse que eu estava desviando o foco. Mas ele mesmo me disse que mostraria o processo, ele mesmo disse que me explicaria tudo sobre o processo e não mostrou nada. Ou seja, ele somente estava me enrolando e eu fiquei muito bravo, viu? Novamente, ele começou a postar Tito 3:12, já tinha feito exegese e ali no finalzinho você vê que eu mostrei pra ele, né? Eu printei ali a parte em que eu tinha refutado ele em relação a nós convencermos, né, os contradizentes, é isso que está no texto. Então eu mostrei ali, novamente, o processo que ele moveu contra o CACP. E foi aquele número, lembra que ele me enviou o número de um processo, o tal processo? É o processo agora, recente, que ele processou o próprio João Flávio Martinez e o CACP. Não tem nada de processo do CACP contra ele. Ou seja, o CACP não está perseguindo Azenildo Brito. O Azenildo Brito está perseguindo o CACP. Ele começou a falar sobre João Martinez, que é pastor batista, que a igreja batista não tinha aqueles fundamentos e tal. Só que o que ele tem que lembrar é que a própria igreja adventista vem da igreja batista, pelo menos a guarda do sábado, ok? E também tem que lembrar que os próprios pioneiros da igreja adventista eram antitrinitários. Hoje, a igreja adventista, ela é trinitariana. Então não entendo porque ele está falando sobre a igreja batista, sendo que a própria igreja adventista não é aquela mesma igreja adventista de Iran Edson, Ellen White, Tiago White, Joshua Himes, e não é aquela igreja. Já mudou completamente, né, as suas doutrinas. Qualquer igreja pode mudar as suas doutrinas. Não tem o porquê ficar com a mesma doutrina. Se a pessoa entender que deve se mudar a doutrina, então mude. Agora, ele falar da igreja batista, sendo que a própria igreja adventista mudou, não faz sentido nenhum. E eu também nem estava aqui para discutir sobre isso. Eu só queria saber cadê o número do processo. Ele mentiu para mim. Então aqui ele tenta provar que há um tal processo, mostrando uma conversa entre ele e alguém, deve ser um advogado, mas isso também não é prova, né? Maldito é um homem que confia no homem. Eu queria um print de realmente um processo ou um número para eu investigar o tal processo. Então, novamente, eu vou refutar ele sobre aquele texto que ele colocou do capítulo 3 de Tito, então eu jogo o capítulo 1, para mostrar para ele que a carta a Tito é uma epístola apologética, em que existe apologética ali, né? Onde nós temos que convencer aqueles contradizentes, provar os contradizentes a verdade, usando apenas as escrituras, não é mesmo?
e ele estava usando um texto isolado. E eu mostrei o texto usando a hermenêutica. Então, em vez de falar sobre um tal de Jean Bras, que é pastor da Assembleia de Deus, e não me interessa sobre esse assunto, eu somente estava querendo saber cadê o número do processo, porque ele mentiu para mim. O CACP nunca processou a Zenildo Brito, o CACP não persegue a Zenildo Brito, nem a Igreja Adventista do Sétimo Dia. O CACP está mostrando sobre as doutrinas falsas de Ellen White. E ele está se sentindo ofendido, atacado pela CACP. Então ele processou o CACP. Não foi o CACP que processou ele. Ou seja, ele mentiu. Esse aqui é aquele print que eu postei por várias vezes, né? Onde ele afirma que existe um processo do CACP contra ele. Mas é mentiroso. Então está aqui a postagem do Azenildo Brito, que eu tirei hoje, né? Esse print, às 8h13. 3 de setembro de 2017. Se você é amigo dele no Facebook, então, ou não é amigo, você pode mandar uma solicitação de amizade para ele e você pode acompanhar ali o debate. Inclusive o dele, Joaquim de Andrade e outros irmãos, que eu mesmo nem li tudo ali naquele debate. Eu somente estava aqui interessado em saber cadê o tal processo que o CACP moveu contra ele. Porque o próprio João Flávio Martinez disse que nunca processou ninguém. Ou seja, Azenildo Brito, ele mentiu para defender tanto ele como mestre adventista e para defender a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E vale lembrar que ele me atacou a minha pessoa, dizendo que eu era um desigrejado, primeiramente, afirmando que o meu blog, que é a página do Clica Aqui Não no Facebook, que não tem conteúdo espiritual. Ok? Então ele começou a me atacar e eu não posso deixar de lembrar novamente. Ele disse que iria me mostrar todo o processo do CACP contra ele, onde o CACP processou a Zenildo Brito, mas isso nunca aconteceu. A Zenildo Brito mentiu para mim, ele não contou uma verdade. Bom, meus amigos, qual que é a conclusão que eu tive? A conclusão que eu tive, pelo que eu mesmo passei, é que os adventistas, eu não sei se eles estão defendendo aquilo que ele crê, porque ele estudou, ou se está defendendo Ellen White e seus escritos. Eu não sei se eles estão defendendo a Bíblia como a maior autoridade que eles têm na vida deles, né? Que as escrituras é a palavra de Deus. Ou se eles estão defendendo a profetisa deles. Eu não sei também se eu posso confiar totalmente nos adventistas. Porque eu não sei se eles estão sendo sinceros. Eu mostrei para você aí 3 personagens que cometeram aí grandes equívocos. E poderia ter até se desculpado, mas até hoje isso não aconteceu. Poderia ter se retratado, mas isso também não aconteceu. Mas essas coisas que eu acabei de falar não pode também acontecer aqui no meio evangélico? É claro que pode. E da mesma forma deve ser mostrado que esses mestres cometeram aí grandes inverdades em rede nacional. E quantas pessoas que devem ter acreditado nessas inverdades, achado, por exemplo, que no debate, o mestre ali ganhou o debate porque teve melhor argumentação, mas essa argumentação é mentirosa e falha? Então, meus amigos que vocês têm acompanhado esse canal, eu vou dar uma dica para vocês. Cuidado com essas afirmações em debate. Nem sempre essas informações são verdadeiras. É bom você buscar a fonte para saber se realmente essas informações são verdadeiras. Em vinda de adventistas é uma grande chance de ter vindo de Ellen White. Eu vou ficando por aqui mesmo. Nós nos vemos no próximo vídeo então. Até mais.